juntos uma pequena atividade, que é fazer uma reflexão acerca das nossas responsabilidades com a nossa presente reencarnação. E é importante, então, neste momento que vamos buscando a nossa intimidade para nos apropriarmos desses momentos em que buscamos a sintonia com nosso Pai e Criador, não pedindo como habitualmente o fazemos, mas queremos estar junto a Ti, Senhor. Sabemos que és o norte de amor para as nossas existências. Confiamos plenamente nos Teus desígnios. E onde tememos, sabemos que Tu és conosco. E por isso, neste momento, rogamos a presença dos benfeitores, Teus emissários, a sustentar-nos nas obras da presente existência. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Nós vamos, no primeiro momento, ouvir uma melodia E o tema de hoje, nós iniciamos já na semana passada, que nós enumeramos alguns dos valores que já aportamos, que é a contribuição de todos nós para a sociedade terrena que estamos inseridos. Lembramos, foi anotado neste quadro branco, por sugestão e participação de todos. E hoje, em complementação a esta atividade, nós temos por dever, então, trazermos para as nossas reflexões os bons espíritas. Este texto está no capítulo 17 do Evangelho e é o item 4, aonde a espiritualidade traz algumas considerações acerca da doutrina dos espíritos. Naturalmente, todos nós chegamos aos ensinos, muitas vezes aturdido, premido por nossas necessidades. E queríamos de pronto que os médiuns arrancassem das nossas existências atribuladas o nosso sofrimento, e muitas vezes, por tais criaturas estarem desprovidas da compreensão da ciência espírita, se colocavam a postos como tais emissários capazes de nos livrar
do nosso sofrimento. E o mundo espiritual, sabendo das nossas limitações, ou seja, o nosso Pai, providenciou para que viesse o Consolador para os nossos tempos, para atender justamente este aspecto que ainda é muito primitivo em todos nós. Nós queremos um bem-estar sem nos responsabilizar para que tal se efetive na profundidade de nossos seres, ou seja, na realidade natural a todos nós, espíritos imortais, capazes de ser os agentes, conforme orientação dos próprios mundo espiritual, através da obra básica, que diz: o agente espiritual é o ser que habita ora a matéria, ora a erraticidade, ou seja, a espiritualidade. Este é o único ser que pode agir nas transformações. Mas o Espiritismo tem mais, não institui nenhuma nova moral. Isto assusta-nos, porque naturalmente, acostumados a esses comportamentos de adoração, mas naquela adoração que eu sempre coloco, né? Deus não é tolo e não negocia, porque senão não seria o nosso Pai. Porque nós, pais terrenos, ainda podemos falhar, estamos num processo de maturação, de experienciação, mas a divindade nos criou e criou tudo o que está ao nosso alcance para que, de fato, ascendêssemos e o fazermos gradualmente conforme os nossos esforços, os bons espíritas. Muitas vezes nós acreditamos, e é isso de fato que nos leva às vezes aos templos, no fenômeno, na aquisição fácil, na negociata. Oferecemos ao altar objetos para negociar com a divindade ou com seus emissários, incensos, velas e outros aparatos. Respeitamos todas as práticas, mas a doutrina dos espíritos tem um compromisso de esclarecer o ser humano da sua independência, da sua individualidade e da sua realidade espiritual. Isso significa dizer que não podemos submeter as nossas consciências a quem quer que seja, senão a Deus. Não podemos nos submeter a ninguém. Nem ao trabalhador do centro espírita, nem, a não ser a Deus. Este sim tem os destinos, sabe o que é melhor para nós. E se acreditamos nessa negociata, nesse fenômeno, os espíritas muitas vezes acreditam. Então ficamos pedindo à divindade que nos capacite nas questões de nossa mediunidade, para que tenhamos tais e quais fenômenos para atender nada mais do que as nossas sensações terrenas. Ou seja, objetivando, adquirirmos um status, uma posição, um reconhecimento público. Tolos ainda somos. Mas, como eu afirmo, Deus não negocia. E se de fato alcançamos pequenas experienciações, pequenas oportunidades, certamente a divindade está investindo nas criaturas para que, de fato, no seu tempo, além dos nervos, músculos e células, deem-se conta da realidade transcendente. Para entendermos por que nos afeiçoamos às práticas sensoriais, do prazer, dessas limitações da relação com a divindade, lembrei-me hoje, enquanto fazia algumas reflexões, de um grupo espírita no interior do Brasil, onde pessoas muito simples, mas de uma disciplina, bons espíritas, se reuniam em determinados dias da semana e onde acontecia o fenômeno. Vinham entidades
espirituais ter com eles. Espíritos de alta envergadura. Clarencio, nosso irmão, registrado na obra Nosso Lar, vinha ter neste ambiente. Sheila, nossa irmã, amiga espiritual, vinha ter com eles. Sheila chegava ao ambiente trazendo uma maletinha, talvez um pouquinho maior que um livro, mais assemelhando-se a um rádio, desses de ondas, e foi reunido numa dessas atividades os médicos para fazerem-se uma demonstração da ação dos espíritos sobre a vida humana. O irmão Clarencio e outros, quando adentravam a entidade espírita, não precisava nem uma lâmpada acesa. Podia estar totalmente escura. Quando chegava a essas entidades espirituais, o ambiente ficava semelhante à luz do dia, à radiação solar. E Sheila, com aquele aparelho, demonstrou aos médicos a realidade orgânica. Os corpos físicos ficavam transparentes e eles visualizavam os rins, o intestino, sem nenhum outro aparato. Visualizavam o coração, toda a composição desse apanhado orgânico que usamos. E pergunto, quantos desses médicos se tornaram bons espíritas ou espíritas? Nenhum. Não foram sensibilizados nem com a presença de entidades luminosas e amorosas, benfeitoras de todos nós, pois nas narrativas da realidade espiritual, pelo espírito André Luiz, demonstram a ação dessas entidades e suas responsabilidades na realidade espiritual. E aqui, no Evangelho, no item 4 do capítulo 17, justamente traz essa abordagem, em que muitas vezes nós reconhecemos o fenômeno, reconhecemos a ação dos espíritos em nossas vidas, no entanto, somos bons espíritas. Há que se pensar, não estamos, e nem é por dever de ofício, julgar a ninguém, a não ser a nossa própria consciência. E a doutrina dos espíritos é tão singela, tão simples, que pessoas que não têm, muitas vezes, cultura nenhuma, às vezes, eventualmente, não sabem ler, e são arrebatadas e conseguem aprofundar os aspectos da doutrina santa e bela, que nos sensibiliza porque aprendemos a ler, e identificamos pessoas que nunca conseguiram ler, só ouviram, e conseguem se desprender da realidade transitória. Ou seja, a carne, as vísceras, já não são tão importantes. Habitam entre nós, mas conseguem penetrar como Cristo nos propõe, que tenhamos os olhos de ver. Não ver o circunscrito à nossa realidade, mas além. Hoje nós sabemos que não somos cidadãos brasileiros, cidadão deste mundo. Estamos neste mundo. A nossa cidadania é universal. Fazemos parte de uma família que está em toda parte pelo Criador habitando. E neste momento estamos aprendendo essa cidadania no exercício das nossas funções. E o Espiritismo traz a sua contribuição, nos lembrando que essas inteligências, muitas vezes limitadas, conseguem aprofundar. Por isso, no início, fizemos o convite e lembramos da importância de lermos as obras básicas, de lermos o Livro dos Espíritos. É perguntas e respostas.
Se todos nós nos comprometer de ler uma página por dia, no final de alguns meses teremos lido a obra inteira. E este ler significa que aos poucos vamos nos familiarizando com a realidade espiritual de todos nós. E isto certamente nos promoverá a liberdade que os Espíritos nos oferecem, clareando a nossa realidade espiritual. Se cremos nos Espíritos, se alguns de nós não conseguimos transcender porque somos altamente vinculados à realidade biológica, então não somos sensíveis a compreender. Mas há os que compreendem, bons espíritas, para nossa. E se essas inteligências conseguem assimilar, fica para nós a busca de estabelecermos, de fato, o que é importante para nós. Então, se temos a sensibilidade, independente da nossa cultura intelectual, essa formação que recebemos nas escolas da Terra, aqui nós trazemos a realidade do espírito. É isso que nós temos que separar. A evolução espiritual independe das nossas posições na realidade terrena. Muitas vezes os próprios espíritos relatam que entidades altamente responsáveis na espiritualidade na Terra ocupavam postos irrelevantes. O faxineiro, esses que a gente às vezes nem enxerga. Se nós andarmos na via pública, naturalmente todos nós tropeçamos em quem faz a limpeza da via pública e não enxergamos. Não sabemos o nome e nem identificamos se é homem ou mulher, porque é o faxineiro. Na espiritualidade, há relatos que muitas autoridades chegam lá no céu e vão ter que aguardar na fila o faxineiro do seu centro espírita, das ruas públicas de sua cidade, abrir um espaço na agenda para fazer o acolhimento e atendê-los para os seus encaminhamentos. Porque os bons espíritas assimilaram, desenvolveram. Então vamos nos desprendendo dessa compreensão que nos limita, se temos a crença nos espíritos. E muitas vezes dessas pessoas que têm dificuldades, que é para nós ver onde nós nos encaixamos. Às vezes a gente aceita a comunicação dos espíritos, até identifica. Mas e o que acontece conosco nessas relações? Só o social ou serve para nós fazermos uma análise? Para entender o que eu quero propor e trazer, na sala mediúnica, as entidades se manifestam trazendo com clareza a sua realidade. Na maioria das vezes, são muito simples, mas o fato é que temos que entender que a simplicidade cheia daquele sofrimento, porque de fato não nos preparamos na Terra para algo que acontecerá a todos nós. Teremos que abandonar essa realidade. E se prestarmos atenção, saberíamos quanto é importante mudar. Os espíritos trazem os seus sofrimentos que, se prestássemos atenção, e esse é o objetivo do laboratório da mediunidade, vamos ver que o motivo dos seus sofrimentos, das entidades que aqui vêm, naturalmente caracteriza a nossa sociedade terrena, que no dia a dia de nossas famílias, na empresa, em casa, no círculo social que transitamos, temos conflitos. Alguns transparentes, alguns velados. Família, eu sempre digo, só muda de endereço, porque todos temos as diferenças e estamos reunidos conforme o interesse de desenvolvimento espiritual. Então é natural que às vezes a gente tem lá na família o ovelha negra ou a ovelha negra, como
como diríamos,